Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez nessa oportunidade com o nosso programa, nosso Momento Saber e Sentir. Nós possamos mergulhar no clima da reflexão e aproveitar a oportunidade não apenas de refletir, mas também entrarmos em contato com a espiritualidade querida, que nos quer bem, que nos traz bem-estar, através dos momentos em que nos disponibilizamos para receber não apenas a mensagem, mas também benefícios espirituais. Então vamos orar. Vamos elevar o pensamento, pensar em Jesus, a fim de absorver a atmosfera veneranda e doce que envolve o meio Senhor. Suas vibrações, suas irradiações amorosas, envolvem a nossa natureza, nos trazendo paz. Assim, Senhor, te pedimos que fique conosco, nos envolvendo, auxiliando-nos em nossas pendências emocionais, socorrendo-nos em nossas dificuldades e auxiliando-nos nas escolhas e em tudo quanto envolve a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Permaneça conosco, não apenas agora, nesse momento que estamos aqui, mas também em todos os momentos de nossa vida. Assim seja. Bom, meus amigos, nós estamos no capítulo 29 do livro Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier e autoria de Emmanuel e outros espíritos. Nós vamos ver mais uma mensagem de Sheila, que é intitulada Bens e Males. Então vamos ver aqui o que a Sheila nos convida a refletir sobre esse assunto. Quase sempre na Terra, muitos bens são caminhos a muitos males, e muitos males são caminhos a muitos bens. Então, tem aquela história, aquele mal é um mal que acabou gerando um bem, ou um bem que acabou, aparentemente um bem que acabou gerando um mal, Então, isso ela fala que quase sempre, porque nós não temos aí o total entendimento das coisas e muitas vezes acreditamos estar fazendo uma coisa quando estamos fazendo outra, E às vezes temos consequências que não são muito agradáveis. Então, vamos aqui. Por isso, muitas vezes, quem vive bem à frente dos preceitos humanos pode estar mal ante as leis divinas. Então, de repente, a gente acha que está fazendo uma grande coisa, Está muito à frente de alguma coisa, fazendo alguma coisa muito superior, quando em verdade nós estamos entrando num confronto, na contramão, daquilo que a lei divina nos oferece, nos propicia. A dor, sendo um mal, é sempre um bem, se sabemos bem sofrê-la. Enquanto o prazer, sendo um bem, é sempre um mal, se mal sabemos fruí-lo. Então, muitas dores que nós enfrentamos, muitos problemas que nós carregamos, eles têm como função nos ensinar alguma coisa, trazer-nos um benefício, através da reflexão profunda que aquele desconforto oferece. Quando falamos em dor, não estamos falando apenas de dor física, aquela dor que dói no corpo, mas o constrangimento em si, o desconforto, especialmente moral, que leva a gente a ter determinadas vezes assim um sofrimento, uma privação de alguma coisa. E a Sheila coloca que essa dor, é sempre um bem se nós sabemos sofrê-la. Mas foi uma dor que eu causei. Tudo bem, seja uma dor que eu causei ou uma dor que veio para me ensinar alguma coisa, naturalmente elas têm uma informação para mim. Se eu causei através daquele desconforto, eu vou aprender o que não fazer, vou aprender aquilo que não é correto fazer. Caso não fui eu que causei nessa vida, entre aspas, ou
alguém me trouxe, entre aspas, também gratuitamente uma dificuldade, eu posso aprender também, não me revoltando, não criando dificuldades para ninguém, e aprendendo a lição, verificando se eu, como eu devo agir, como eu devo me comportar. Determinados comportamentos nossos não são os adequados, mas a gente acha que é e faz. Estamos num lugar, estamos com algumas pessoas, temos ali às vezes algum interesse. O que nós fazemos? Nós muitas vezes deixamos que a nossa impetuosidade, impulsividade, que a nossa ambição, né, que os malefícios, melhor, que os males que existem em nós, na nossa natureza, criem malefícios para nós, né? Criem consequências, porque nem sempre as coisas terminam como nós gostaríamos. Às vezes nos damos mal, nós criamos uma dificuldade e nos damos mal. Aquela dor, né, moral ou física que nós enfrentamos, ela nos ensina alguma coisa, né? Se eu subo em algum lugar que eu não devia, inadvertidamente não me protejo, e ali caio e quebro o meu braço, quebro a minha perna ou me machuco, né? Eu posso ter a oportunidade de, com aquela dor, com aquele constrangimento, aprender uma lição. Pode ser que eu não aprenda e vá cair de novo e vá machucar outra vez. Mas vai chegar um momento que a lição vai funcionar, né? Se não funcionar, eu desencarno, né? Porque há pessoas tão teimosas, né? Tão resistentes a determinados comportamentos que acabam desencarnando, né? Tem uma pessoa na mídia, né? E que a gente acompanhou um tempo ali, uma pessoa que sofreu vários acidentes, né, por fazer uma coisa que era arriscada, e a pessoa insistiu em fazer e desencarnou. Num determinado acidente, né, desencarnou. Então, nós podemos, ser por teimosia, chegarmos ao extremo da vida atual, que é a morte, ou aprendermos com a lição com aquilo, né? Isso em todos os sentidos. Muitas vezes a gente repete os mesmos problemas várias vezes e cai na mesma esparrela e tem dificuldade, né? Eu já vi pessoas dizendo assim, por que eu só atraio determinado tipo de pessoa que cria esses problemas? Eu estou me dando mal com tudo isso, tal. Como se a culpa fosse das pessoas, né? Na verdade, sou eu que, atendendo a uma lei de conveniência, né, me deixo envolver e levar por aquilo que satisfaz os meus anseios. Só que, se isso não for bom, vai me levar ao quê? A uma consequência dolorosa e difícil. Então a gente tem que aprender com a lição com a dor, né? Muitas vezes o prazer, né, é desmedido, aquele prazer irresponsável, seja em qualquer campo que seja, desde a sexualidade, à comida, ao lazer irresponsável, a outras coisas que podem levar a gente a fruir determinadas coisas, né, que levam a gente a problemas gravíssimos. Se eu tenho, por exemplo, uma orientação médica que eu devo tomar cuidado com a minha alimentação, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu não quero parar de comer. Aí o médico fala assim, olha, isso você pode comer pouco, aquilo você tem que parar de comer. Eu falo assim, bom, eu vou comer um pouquinho mais disso que ele mandou comer pouco e aquilo que ele mandou parar eu como menos. E aí tem um acidente vascular cerebral, um problema cardíaco, um problema de órgãos e acabo ou ficando limitado, sequelado ou até mesmo desencarne, né? Então não aprendi. Eu não aprendi, eu quero por capricho fazer o que eu quero. Então, para fruir aquele prazer que é um mal, que a princípio parece para mim que é um bem, que me dá prazer no momento que eu estou vivenciando aquilo, mas no fundo é um mal. Como comprar, né? Eu já vi gente se endividar completamente comprando, o prazer de comprar, né? Aquela compulsão, e a pessoa não cuida, não trata, não busca ajuda, e ela se endivida toda, e aí é um sofrimento, aí é aquela coisa toda, né? Ela continua então. Em razão disso, há muitas situações nas quais o bem de hoje é o mal de amanhã, ao passo que o mal de agora é o bem que virá depois. Então, como eu estava comentando, na sequência desse comentário, quantas coisas, né, que a gente acha muito bom naquele momento, mas é o mal de amanhã. E eu me recordo, há muito tempo atrás, de um amigo que contou uma história de um amigo dele, né, dizendo assim, meu amigo ele falava que ele não, que ele não queria arrumar ninguém assim, com responsabilidade, não, que ele queria curtir a vida mesmo. Só que ele estava muito preocupado porque ele não se protegia e não sabia se ele podia pegar uma doença por aí, porque ele tinha uma sexualidade desregrada, ou se de repente aparecesse um filho por aí, né? E adivinha o que aconteceu? Passado alguns anos,
né? Claro, alguém engravidou e ele, então, segundo esse amigo, ficou no desespero. No primeiro momento vem aquela loucura de querer aconselhar o aborto à pessoa, né? Mas ele foi procurar orientação, as pessoas abominaram, né? E ele foi depois também fazer um comentário com a moça, com a pessoa também abominou, né? Ficou muito brava com ele, falando: de jeito nenhum, você tá louco, né? Então, ele, o que que ele fez? Ele arrumou antecipadamente a presença de um filho na vida dele, que seria muito bom, provavelmente também devia estar programado, mas mais para frente, numa família, num lar que ele pudesse organizar. E agora, segundo esse amigo, ele arrumou o quê? Um filho com uma pessoa que ele não se casou, um fica para lá, outro fica para cá. Isso pode realmente acontecer, sem dúvida, por N motivos, né? Mas no caso dele foi por causa das aventuras. Não é que o filho seja ruim, seja mal, não é isso. É que veio no momento em que ele estava no processo necessitando estudar, necessitando fazer uma série de coisas que não cabia naquele momento ali, né, a gravidez, e ele precisaria programar isso, né? Ah, veio indesejado. Aí o amigo me disse, eu disse assim, não, indesejado não foi, foi muito desejado. O problema foi que ele sabia que essa situação era ruim. Então, o bem-estar de agora pode ser um problema amanhã. Estou falando dessa situação, mas pode ser no campo do dinheiro, pode ser no campo da saúde, né? Eu me exponho a determinadas coisas que hoje parece não ter problema nenhum, mas que daqui a pouco, né, mais para frente, quando eu tiver um pouquinho mais de idade, as consequências virão e eu sofrerei essas consequências. Eu tive um amigo muito próximo, isso eu falo porque ele autoriza a falar, né? Ele fumou por muitos anos, por 50 e poucos anos, e desenvolveu um problema grave de pulmão, né? Gravíssimo, 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 né? E o médico disse para ele, né? Foi por causa dos anos todos, né? Fumando e, e ele está vivo, claro, né? Toma seus remédios, faz lá as suas dificuldades, mas tem muitas dificuldades respiratórias. Então, ou seja, é uma coisa que parece bom no momento, é um prazer que a gente está tendo ali com aquele cigarro, com aquela coisa, com a bebida, com a droga, mas que no futuro vai ser o quê? O mal. Então, a gente precisa refletir não somente o que nós queremos fazer naquele momento, né? Teve um outro que também no campo, né, de outras áreas, né, a pessoa se dá determinados comportamentos e aí depois teve uma consequência grave, destruiu a família dele, né? O outro perdeu um emprego, né? Tem uma pessoa que fez uma coisa grave, que achou que aquilo não fosse ficar descoberto, e aquilo foi descoberto, a pessoa perdeu o emprego. Então, no momento em que a pessoa está fazendo, é muito bom, parece que é muito bom, né? Dá prazer fazer aquilo, supre determinada necessidade que a pessoa acredita ter, mas de uma maneira ilícita, que vai acontecer lá na frente vem a consequência. E se a gente estender isso para todas as áreas da nossa vida, nós vamos ver que muita coisa que nós adotamos, que nós fazemos, que nos dá bem-estar e prazer num determinado momento, é para o futuro um mal muito grande. E às vezes, o contrário, né? Não satisfazer determinados anseios, privar-se de alguma coisa, ter aquele controle que dói, né, aquela experiência que não é agradável naquele momento. Quantas vezes passamos por dificuldades grandes, né, mas que geram um benefício muito grande para a gente lá na frente, consciencial, físico, moral, material, financeiro, né? Quantas coisas a gente evita se a gente souber controlar as nossas ambições, controlar a nossa vaidade, controlar o nosso orgulho, nosso egoísmo, quanta coisa a gente se beneficia, né, se a gente conseguir controlar. Então, muitas vezes esse controle é doloroso, ele é difícil. Ah, mas eu vou ter que esperar mais um tempo, e a gente espera mais aquele tempo e tal. E assim vai, as coisas vão andando e vão trazendo para nós benefícios, desde que nós aceitemos naquele momento o constrangimento e a privação de algo que a gente gostaria de ter, mas que se tiver de maneira ilícita, depois vai dar problema. Se aguardar, depois as coisas vão melhorar, né? Então, o mal de agora pode ser o bem depois. Muita gente persegue o bem, fugindo ao bem verdadeiro, e encontra o mal, com o que não contava, e muita gente se desespera a fim de desvencilhar-se do mal que não consegue entender e acaba encontrando o bem por surpresa divina, né? Então, às vezes, como nós comentamos, né? A pessoa
ela na verdade foge do bem verdadeiro, mas vai viver aquilo que ela acha que é o bem para ela e acaba encontrando o mal, né? Acaba encontrando a consequência. Nós temos que lembrar disso, né? Que tudo tem consequência. Toda atitude que nós tomarmos tem como resposta da vida uma consequência. Se essa atitude for boa, a consequência será boa. Se a atitude for ruim, a consequência será o mal, nós nos encontraremos com o mal, né? E, e assim vamos aprendendo. E ela diz assim então também: há quem se ria no gozo dos bens do mundo, para depois chorar nos males da terra, para poder colher os bens da esfera superior. Então, às vezes a gente não. Tudo isso nós já comentamos, vamos aqui desdobrando mais uma vez, né? Então, a gente se dá algum determinado comportamento, algum gozo momentâneo, né? Um prazer momentâneo, para chorar depois. Né? Como eu contei lá desse amigo do meu amigo, né? Que é uma pessoa que, segundo ele, eu não conheço, não conheci. Segundo ele, teve antecipou a chegada de um filho, o outro às vezes adquiriu uma dívida muito grande material que vai privá-lo da paz por um longo período da sua vida, resolvendo depois, mas passando por grandes sofrimentos, né? E assim por diante. Eu eu tenho um amigo que ele teve um grave problema por estar num lugar onde ele não devia estar. Ele não devia ter estado ali, mas ele, como ele tinha uma vida muito desregrada, ele tinha, assim, como diz a linguagem bem popular, era encrenqueiro, né? Era uma pessoa que criava problemas, tal. E nesse dia ele não estava criando problema, ele apenas esbarrou em alguém. E a consequência foi séria, grave e quase levou ele à desencarnação. E ele está encarnado hoje, e ele diz assim que, na verdade, aquela dificuldade que quase levou ele à desencarnação, deixando uma sequela no corpo dele para a vida toda, agora salvou a vida dele. Porque senão ou ele estaria desencarnado, ou teria perdido a vida moral completamente, né? E ele mesmo já fez palestra contando isso, né? Não procures unicamente estar bem, porquanto no bem apenas nosso, talvez se ache oculto o mal que flagela os outros por nossa causa. E o mal que flagela os outros por nossa causa é mal vivo em nós mesmos, a roubar-nos o bem que furtamos do próximo. Então, às vezes, no nosso egoísmo, às vezes, numa determinada situação, a gente só vê o nosso lado, né? Quantas vezes a pessoa só vê o lado dela e acaba o quê? Prejudicando os outros. Né? Então, esse mal, né, que flagela os outros por nossa causa, vai voltar para onde? Para nós. Tudo que nós fazemos retorna para nós. Então, nós temos que ter esse respeito de não procurar apenas o nosso bem, principalmente quando esse bem vai fazer mal para os outros. Se desejas entesourar na terra o bem dos mensageiros do bem, atende, antes de tudo, ao bem dos semelhantes, sem cogitar do bem que se faça posse exclusiva. Então é aquela história, né, de que eu só posso fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Então Jesus disse isso dos seus preceitos, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, só faz para os outros o que você gostaria de receber. Se a gente faz isso, naturalmente, possivelmente, a gente vai experimentar um estado de alma muito confortador, porque o bem que nos faz bem é o bem que a gente faz, né? Não é o bem que a gente recebe. E o que nos faz mal também não é o mal que a gente recebe, é o mal que a gente faz. Sempre que nós praticamos o mal, nós ficamos implicados na consequência desse mal. Consequentemente, sofremos. Né? Então, o mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos. E o bem que nos faz bem não é o bem que nós recebemos, é o bem que nós fazemos também. Então, olha que interessante, é sempre a partir de nós. Né? Recordemos o Cristo, que aparentemente escravo ao mal do mundo, era o Senhor do bem, a dominar soberano acima das circunstâncias terrestres. E tentando seguir-lhe o passo, aceitemos com valor, no mal da própria cruz, o roteiro do bem para a grande vida. Então nós temos que aceitar a nossa cruz para viver com Jesus. Se a gente quiser viver conforme o mundo, então a gente vai ser do jeito que a gente quiser. Mas para viver com Jesus, nós temos que aceitar a cruz. A cruz, na grande maioria das vezes, não é
uma prova dolorosa que a gente vai passar por uma dificuldade que nós vamos enfrentar. Às vezes a cruz é resistir ao desejo e à possibilidade de fazer o mal. Essa é a minha cruz. Então qual que é a minha cruz? Minha cruz pode ser o egoísmo. Então o que eu vou fazer? Não vou permitir. Não vou deixar que o egoísmo controle a minha vida. Será que a minha cruz é o orgulho? Tá bom, então eu vou lutar para que o orgulho não controle a minha vida. Eu vou viver com Jesus. Como é que Jesus explicou para a gente? Para a gente viver com humildade, né? Então, qual é a nossa cruz, né? Será que eu sou prepotente? Será que a minha cruz é a ambição? Né? Será que a minha cruz é a sensualidade? Será que a minha cruz é a mentira? Será que a minha cruz é o melindre? Né? Qual será a minha cruz? Então eu preciso carregar esta cruz, vivendo como Jesus viveria se estivesse no meu lugar. Esse é o convite. Como Jesus faria se estivesse no meu lugar? Então, qual é a minha cruz? Eu preciso saber, porque a gente acha que cruz, determinada pessoa é a minha cruz. De forma nenhuma. Meu problema material é minha cruz. Não. Aquela dificuldade, minha cruz, não. As nossas cruzes, na verdade, são as imperfeições que a gente tem, que a gente carrega, e que muitas vezes expõe-nos porque não vivemos como Jesus, com Jesus naquela situação. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos nesse momento aproveitar o envolvimento amoroso e recebemos nesse instante as vibrações de Jesus que nos alcançam, permitindo que nós experimentemos no coração a paz, a harmonia, a tranquilidade. É um frescor que toma conta da ardência da nossa alma, diminuindo o calor das paixões, diminuindo o calor dolorido que muitas vezes nos queima, nos traz desconforto. É Jesus refrescando a nossa alma. Sintamos. É o Mestre querido trazendo-nos benefícios. Percebamos. Nossa mente se desanuvia com as claridades que nesse instante chega dele. Sentimos a mente livre de qualquer amarra e apego. Envolvidos por essa vibração. Queremos entrar, então, no clima da gratidão. E dizer a ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.